Então, vamos lá, bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique, eu sou o moderador dessa sala. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de presbiterianismo aplicado, avançado, e sem delongas eu já vou passar a palavra aqui para o presbítero Amaro, que vai conduzir essa aula de hoje. Amaro, com você, tá? Tá joia. Bom dia. Eu não estou conseguindo ver as pessoas que estão aí, mas eu sei que estão aí. Então, bom dia. Vamos começar, então, essa nossa terceira aula do presbiterismo avançado. Hoje falaremos de um tema extremamente complicado mesmo, desde praticamente do século IV que esse problema surge, né, e nos tem acompanhado até hoje, então. Mas é um tema muito aconchegante, muito gostoso de falar, não, pelo menos eu acho, apesar de toda essa complexidade, né, que na verdade são os 5 pontos do calvinismo. Então nós vamos iniciar um momento de oração, pedindo que Deus, né, coloque as palavras na minha boca. Ele me conhece bem, ele sabe o quanto falho eu sou, pedindo que ele tenha misericórdia de mim e de vocês, que possam entender aquilo, né, que eu disser. Deus de amor, Deus de misericórdia, Senhor, tu me conheces. Sabe, Deus, quanto falho eu sou, Deus, quanto, Pai amado, eu não consigo entender muitas coisas, Deus, mas o Senhor mesmo, Deus, fala através de mim, pela minha boca, Deus, aos meus irmãos. Que essa aula possa ser, Pai amado, tranquila, Deus, e que meus irmãos possam entender, ó Deus, aquilo que a nossa teologia ensina, Pai. Dá-nos, ó Deus, esse entendimento e a compreensão, no nome de Jesus. Amém. Beleza, eu tenho aqui, né, que estamos 10 pessoas participando, não sei exatamente quantos alunos, quanto da galera envolvida. Então, o nosso tema é esse, os 5 pontos do calvinismo. Pode passar o outro slide. Joia. O objetivo aqui é que a gente possa conhecer os 5 pontos do calvinismo, a sua fundamentação bíblica, para que estejam, isso aqui já é um texto puxado de 1 Pedro, sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A razão da nossa esperança, certamente, é a vinda de Cristo. Tá? Então, a gente tem que estar pronto e preparado para entender e para explicar isso para as pessoas. Né? O texto continua falando até de mansidão, mas nós paramos por aqui. Então, para atingirmos esse objetivo, nós vamos seguir esse pequeno roteiro. Por favor. Uma introdução pequena, né, onde nós, né, falaremos, né, sobretudo até de alguns problemas que têm acontecido, né, por conta de uma teoria e de outra. Falaremos um pouco da história, desde quando vem essa, entre aspas, briga, né, entre calvinismo e arminianismo, né, nem sempre conhecido com esse nome. Falar propriamente do arminianismo e do calvinismo, e depois uma breve conclusão. Tá? Seguindo. Por favor. Mais um. Calvinistas e arminianos têm sido debatidos durante muito tempo. Tanto calvinista quanto arminiano estarão nos céus. Por que eu falo isso? Porque a gente vê, sobretudo na internet, né, pessoas até mal educadas, né, tentando impor a sua opinião, né, o seu posicionamento. E isso não é bom. Isso nos traz problemas, né, a ponto de alguns expoentes, tanto arminianos quanto calvinistas, né, terem escrito uma carta, por favor, próximo slide, né, mostrando que não é bem assim, as coisas não são assim, e não devem ser dirigidas dessa forma. A nossa diferença está apenas na teoria da salvação, da doutrina da salvação, o que nós também chamamos de soteriologia. Então, Augusto Nicodemos, encabeçando um grupo de pastores muito conhecidos, escreveu uma carta, né, a nota pública, em 18 de janeiro de 2015, dizendo o seguinte: reconhecemos as diferenças marcantes historicamente existentes entre as tradições calvinistas e arminianas, notadamente em referência à doutrina da salvação, ou seja, da soteriologia. Todavia, tais divergências teológicas não suplantam a comunhão cristã que deve haver entre os irmãos dessas duas vertentes da cristandade. Então, não tem jeito, gente. Somos irmãos em Cristo, estaremos no céu juntos. Em uníssono, à luz das escrituras sagradas, enfatizamos que a salvação somente se alcança em Cristo, somente mediante a graça, somente
mediante a graça somente, pela fé somente. Então, este, né, foi um texto da carta que foi colocado porque as atrocidades estavam, as ameaças, né, a gente já vê, né, vê ainda hoje, muitas vezes, infelizmente, algumas placas até de revistas de igreja dizendo o seguinte, teoria da predestinação, teoria do demônio. Não é do demônio, está na Bíblia. Eleição está na Bíblia, tudo isso está na Bíblia. Tá? O que nós vamos falar aqui, gente, é com muito amor, com carinho, somos irmãos em Cristo Jesus, temos essas nossas diferenças, né? E isso não nos leva a rasgarmos um ao outro, não, a entendermos exatamente, né, o que um pensa e o que o outro pensa e respeitarmos, muito embora achamos que o pensamento deles não está correto. Pode ser no outro slide? Uma das coisas que é bem interessante e difícil é a gente entender a linha que separa a soberania de Deus da responsabilidade humana. Certas coisas a Bíblia não explica. Certas coisas a gente não tem para onde ir. Quando a gente não tem para onde ir, a gente tem que fazer o quê? Parar. A Bíblia, ela explica a Bíblia. Se a Bíblia não diz exatamente o que é, até onde a gente tem que ir, a gente tem que parar, porque senão a gente vai falar besteira. Porque senão a gente não vai seguir em frente. Então, pediria aos irmãos que colocassem isso nas suas cabeças. Toda vez que a Bíblia ela silencia, é para a gente parar. Quando ela abre o caminho, abre a estrada, é para a gente seguir. Tem algumas ilustrações, né, que os irmãos vão entender bem. Por favor, passa o próximo slide. Antes disso, antonímio. O que é isso? Antonímio é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados diferentes, contrários, antônimos, inclusive. O importante aqui é saber que significados são, aqui é saber que significados são opostos, ou seja, exclui-se um é sinônimo de antônimo, ou seja, complicou, né? Mas nós vamos botar um texto bíblico onde a gente vai ver exatamente o que isso acontece. Por favor, próximo slide. Não, às vezes não tem como entender. Está ali colocado diante de nós, diante dos nossos olhos, mas a Bíblia ela não dá para entender, não abre mais brecha. Então vamos lá. Isso aí é o Pentecostes, Pedro, o discurso de Pedro no Pentecostes, dizendo: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, dentre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ok. Aí ele diz também: vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Afinal de contas, Jesus morreu. Por conta de quê? Por conta das pessoas que mataram, dos judeus que mataram, ou foi desígnio e presciência de Deus? Ou foi da vontade de Deus? Está vendo a dúvida? Né? A Bíblia tem textos assim, inclusive mais textos dessa forma. Então, onde a Bíblia não vai além, a gente também não pode ir além. Foi determinado o desígnio de Deus? Foi, mas o homem tem a responsabilidade dele. E elas caminham paralelas. Augusto Nicodemos fala o seguinte, que são como linhas de trem, o nosso reverendo Augusto Nicodemos, como linhas de trem. A gente fica no meio da linha, olha para o infinito, a gente vai ver que elas se encontram no infinito. Então, quando chegarmos na eternidade, Deus talvez explique isso para a gente. Qual é essa diferença, até onde vai um, onde vai o outro. Tá? Por favor, próximo slide. Agora sim, a nossa ilustração. Vocês estão vendo aí, né? Tem um círculo, né? Onde tem alguns atributos da divindade divina. Deus é eterno, imaterial, justo e bom, perfeito, onipotente, único, imutável. Esse é Deus, né? Vamos supor que estejamos circulando aí em volta dessa bolinha azul onde está escrita Deus, né? Deus é tudo isso aí, a gente tem tranquilidade, né? Aí a gente começa a se aproximar dessa cerca. Vamos supor, ali entre justo e eterno, assim, à esquerda, tem um pedaço que liga, né, preto, que liga o justo e o eterno. Cada vez que a gente se aproxima dali e alguma coisa coloca no nosso coração assim, Deus é justo e é bom. E é o mal. Se ele é bom, por que existe o mal? Quem foi que criou o mal? De onde veio o mal? Como surgiu o mal? Se a gente quiser descobrir, né, a gente tem que olhar para a Bíblia. Se a Bíblia não diz, a gente tem que chegar daí e voltar. Voltar por quê? Porque a gente sabe que seja lá como for, o mal existe, a gente sabe que existe. Mas Deus não é mau. A palavra de Deus diz que ele é justo, ele é bom. Se ele é justo, ele é bom, ele não é mau.
Se eu quiser transpor esse caminho aí, esse elo que liga o justo e bom ao eterno, eu vou estar cometendo um problema, vou estar cometendo um pecado, porque eu vou chegar a uma conclusão que certamente ela não é bíblica. É uma conclusão minha, é uma hipótese minha, é um achismo meu. E achismo aqui não vale. Deus é eterno. Cada vez que eu tento contrariar uma coisa dessas, eu tenho que parar e ver. A Bíblia me permite ir em frente? Não. Se ela não me permite ir em frente, eu tenho que, com fé, acreditar que Deus é perfeito. Deus é bom. Deus é justo. E não ir além. A outra ilustração, ela até é interessante também. Mostra aí, por favor. Outro slide. Isso, a estrada. Onde o farol ilumina, onde a gente vê que tem estrada, a gente tem que caminhar. Lá naquele nevoeiro, pode ser que tenha estrada lá na frente, mas pode ser que não. Se eu me arriscar a chegar até lá, eu posso me dar muito mal e fatalmente isso vai acontecer. Então, o que a Bíblia me permite? Ela me permite andar até aqui. Se ela anda até aqui, se ela me permite andar até aqui, eu vou andar até aqui. Não vou sair para a lateral porque eu vou me dar mal. Eu não vou além porque eu vou me dar mal. Então, tem esses atributos que me cercam, de onde eu não posso ultrapassá-los. A palavra de Deus nos mostra isso, lá em Deuteronômio 29. Por favor. Diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então, existem coisas encobertas. E essas coisas encobertas, elas não nos pertencem. Não é para a gente saber, pelo menos por enquanto. Na glória, quem sabe? Por exemplo, Jó. Jó teve aqueles problemas todos e até hoje não sabe o que foi que aconteceu. Não é? Então, existem coisas que a própria Bíblia não fala. E a gente tem que... Opa, olha a cerquinha, olha a estrada. Eu não posso ir além. Mas existem aquelas que foram reveladas. Essas que foram reveladas, sim, elas pertencem a nós e a nossos filhos. Deu para entender? É interessante que a gente use esses conceitos durante toda a nossa vida cristã. Porque isso vai fazer a diferença. Porque vai chegar um momento onde eu não tenho explicação e vou chegar e vou falar assim, por quê? Aí a gente vai até pedir para apelar para douta ignorância. Não sei. Simplesmente não sei. Eu não sei por quê. Porque a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, eu não vou me atrever a ir além. Porque eu posso pecar. E fatalmente eu vou pecar. Ah, Mário, então para que a gente tem que saber dessas coisas todas? Veja o slide seguinte. O que diz? Isso aqui está em 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santifique Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faço isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, gente, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer. Essa teoria que a gente vai falar agora, ou seja, os 5 pontos de Dort, o que ele importa vai influenciar na nossa salvação? Nada. Isso é salvação, nada. A gente vai descobrir como ela está feita. Até porque, para a gente poder responder aquelas pessoas que nos perguntam. E responder como? Com mansidão e respeito. Essa história da gente chegar e falar, eu sei o que é, eu tenho aqui no meu coração, eu sei o que é, mas não sei explicar. Isso só envergonha o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, presbiterianos, nós estudamos a palavra, nós conhecemos a palavra. E por isso, por isso dessas aulas, para que a gente possa saber exatamente a razão da esperança que há em cada um de nós. E explicar isso com mansidão e com muito respeito. Vamos em frente? Mais um. Tira os efeitos, tá, por favor? Bota todos aí de uma vez, tá? Para a gente ganhar tempo. Valeu. Essa história não é nova, como eu falei. Essa história começou a partir do século IV, com um estudioso bem interessante, chamado Pelágio. O Pelágio, estudando, vendo sobretudo a obra de Agostinho, ele viu que Agostinho acho que não andava bem das pernas. Então ele falou o seguinte, olha, o pecado original, ou seja, o pecado de Adão e Eva, ele atingiu apenas Adão e a Eva, não a da descendência de Adão e Eva. Então a descendência de Adão e Eva, ela é pura, ela é tranquila, não precisa de nada. Então esse negócio de pecado original ter atingido a descendência do homem, a Bíblia diz isso, o Pelágio falou que não é assim. O homem aprende a fazer maldade, aprende a pecar pela convivência.
E Agostinho disse o contrário, né? Nós todos, né, decaímos da graça, né, e somos corruptos. A nossa depravação, né, a gente vai ver isso mais à frente, ela é total. Né? Nesse combate entre Agostinho de Hipona e Pelágio, Agostinho saiu vencedor e Pelágio, né, e essa teoria ela foi considerada como uma teoria herege. Por exemplo, para Pelágio, uma criança, vamos supor, aqueles que já são casados e têm filhos, né, quem é que ensina uma criança a mentir? Reparou quando ele está sozinho em casa? Só tem você e seu filho, mas não vim, pequenininho. Ele quebrou uma coisa, você sabe que foi ele, porque tem vocês dois, fala, quem foi que quebrou isso? Não sei, foi você, filho? Não, não fui eu. Quem ensinou? Né? Pelágio diz que a gente aprende a pecar, né, pela sociabilidade, ou seja, não tem nada a ver. Né? Então a doutrina dele caiu, isso aí no século IV, né, na época da patrística, ou seja, dos pais da igreja. E a história seguiu. Vamos lá, Henrique, por favor. Mais um. Não, volta, que não apareceu embaixo o semi-pelagianismo. Isso. Então, a Igreja Católica, que era a igreja da época, né, seus estudiosos, eles tentaram dar uma ajeitada e falaram o seguinte, não é bem assim, essa história como o Pelágio contou. O homem realmente caiu, né, mas não ao ponto de perder o seu livre-arbítrio, essa palavra é importante, né, não ao ponto de perder o seu livre-arbítrio. Então, o homem, ele dá o primeiro passo, né, e Deus faz a obra e faz o resto. Então, essa obra da Igreja Católica, ao invés de ajudar, ela terminou piorando as coisas, né? Só que seguimos aí para a época da Reforma. Por favor. Na época da Reforma, surgiu Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um ancião católico, simpático, inclusive, à Reforma protestante, né? Mas ele, como católico, ele era semi-pelagianista, né? E ele, com as ideias da Igreja Católica, né, que trouxe à tona, foi combatido pelo Lutero. Então, Lutero combateu o Erasmo de Roterdã, né, e até publicou um livro, desse livro, Nascido Escravo. Creio que os irmãos estejam podendo ver aí. Esse livro, ele refuta cada ideia de Erasmo de Roterdã. Né? Então, na época da Reforma, esse ressurgimento, ou seja, do pelagianismo, né, até como então era conhecido, ou do semi-pelagianismo, né, ele foi combatido por Lutero. Tá? Aí seguimos, além da Reforma, por favor. Aí sim, aí chegamos até Calvino e Armínio. Né? Então, o que aconteceu? Até então, todos eram praticamente reformados, eram calvinistas da forma como conhecemos hoje. Né? Então, eram reformados, as pessoas eram reformadas, tinham essa teologia desde a época, né, de Agostinho, né? Agostinho, aí passando por Lutero, agora vindo por Calvino. Depois que Calvino morreu, né, ou seja, esse termo calvinismo, assim, da forma como entendemos, ele não foi criado por Calvino. Depois que Calvino morreu, né, Jacobus Arminius, ele criou, né, nas suas aulas, ele calvinista, ele nas suas aulas, ele começou a falar sobre a teoria da eleição e da predestinação, ou seja, combatendo o grande foco, né, que o calvinismo, ou seja, que os reformados à época estavam dando para isso. Então, eles não ficaram muito satisfeitos com isso. Então, Jacobus Arminius, que era reformado, né, seguia toda essa linha, era professor, ele morreu. Um ano depois, os discípulos dele, chamados de remonstrantes, né, trouxeram 5 pontos, né, que a gente vai ver agora, daqui para frente, 5 pontos que foram combatidos pelos eruditos da época, no que se convencionou chamar de Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort foi uma reunião de quase um ano, em Dort, na Holanda, onde mais de 100 historiadores, eruditos daquela região ali da Europa, se reuniram em mais de 150 reuniões para poder analisar os pontos levantados pelos remonstrantes. Né? Remonstrância quer dizer, né, trazer de volta, quer dizer contestação, tal. Então eles colocaram e pediram, né, que fosse mudada essa ênfase, né, que
que a Igreja Reformada estava dando, sobretudo com relação à eleição, né, e à predestinação. Eles estavam achando que o homem, né, apesar de ter caído, ele ainda tinha dentro dele alguma coisa boa, né? E isso vai ser o nosso mote daqui para frente. A nossa história vai começar agora, onde a gente vai combater o calvinismo e o arminianismo. Por favor, combater, que eu digo o seguinte: a gente vai mostrar o ponto de cada um com o outro. Gentileza. Mais um. Então, os remonstrantes, eles fizeram essa carta, apresentaram, e essa carta continha 5 tópicos, 5 itens. Primeiro, eles diziam que a depravação do homem não era total. O homem é depravado, sim, totalmente, mais ou menos como queremos os calvinistas, né? Mas não ao ponto de perder o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Vamos ver, alguém tem livre-arbítrio hoje? Vocês acham que tem? Eu penso que não. Por quê? Quem tinha livre-arbítrio era Adão. O diabo, os demônios à época. Eles tiveram livre-arbítrio. O que seria, então, o livre-arbítrio, já que hoje nós não temos? Livre-arbítrio seria a condição de você, eu, agirmos contrário à nossa natureza. Eu não tenho como deixar de pecar. Depois que o pecado entrou no mundo, né, a minha natureza, ela é ruim, ela vai inclinada para o mal. Eu não tenho como deixar de pecar. Então eu não tenho como evitar isso. Eu não tenho esse livre-arbítrio. Ou seja, livre-arbítrio de árbitro, livre. Eu não tenho mais como ser livre nessa atitude. Por quê? Os meus pensamentos são baseados em quê? Naquilo que eu estudei, né, onde eu convivi, nos meus pais, nos meus pares. Né, ele não é livre, ele não é mais livre. Né, mas só que os remonstrantes, ele não fala assim, não, o homem ainda é livre para poder saber, lá no final, decidir se quer ou não aceitar a Cristo. Então, essa depravação do homem, ela não é total, ela é parcial. Então, predestinação é presciência. Eles falam isso, que a predestinação é presciência. Eles também acreditam na predestinação e na eleição, porque é bíblico. Mas ele diz que é presciência. O que é presciência? Para eles, presciência é a seguinte história. É que Deus olhou lá no final do corredor da história e viu quem ia crer. Aí ele viu quem ia crer. De repente, olhou no final da história, viu que o Amaro ia crer. Então, ele me predestinou. Olha, se ele viu que ia crer lá no futuro alguma coisa, foi porque ele mesmo criou. Se Deus criou aquilo que ele viu lá no futuro, isso aí é o quê, meu povo, meus irmãos, meus amigos, meus queridos? Tudo foi criado por ele, então ele já sabia, já tinha predestinado. Então essa ideia da presciência de que Deus viu lá no futuro alguma coisa boa em mim e por isso, né, me predestinou, isso é errado. Dessa forma, não existe salvação na cruz, porque a salvação ela vai depender de mim, do bom, bonito homem chegar e falar assim, eu quero servir a Deus, ou eu não quero servir a Deus. Então, Deus olhou lá no final da história, no curso final da história, e falou, para aquele cara vai crer, aí eu vou elegê-lo, eu vou predestiná-lo. Né? O que a gente crê exatamente o contrário. Eles falam que a expiação de Deus foi universal. Deus morreu por todo mundo. Por todo mundo. Aí, mais uma vez, Deus morreu por todo mundo. O sangue de Jesus naquela cruz, então, ele foi em vão para certas pessoas. Porque certas pessoas não vão ser salvas. Não vão ser salvas. Então, o sangue de Cristo para aquelas pessoas foi em vão. Foi inútil. Então, a expiação para eles ela é universal. A graça para eles ela é resistível. Eu posso resistir. Eu posso resistir, eu que devo aceitar. Ela é resistível. Eu que escolho servir a Deus ou não. Isso é meu livre-arbítrio. Eu decido se quero seguir a Deus ou não. Se eu quiser ir para o inferno, eu vou para o inferno. Se eu quiser ir para o céu, eu escolho e vou para o céu. E acabou. Tá? Então a graça ela é resistível. E existe a perda da salvação. Ou seja, hoje você está salvo, amanhã você não está salvo. E na brincadeira, as pessoas falam que a flor dos arminianos ela é a margarida. Aquela história do que as pessoas ficam, bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Hoje eu estou salvo, amanhã não estou salvo. Hoje eu estou, amanhã não estou. Ou seja, essa é uma brincadeira que a gente faz até para ilustrar, né, essas coisas que acontecem. E em resposta a esses remonstrantes, o que foi que aconteceu? Por favor, próximo slide. É o que nós conhecemos como TULIP. Total Depravation, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, Perseverance of the Saints. Mais um slide, por favor.
E ficou assim, ó, arminianismo e calvinismo. Depravação total, né? E a nossa depravação total, eles parcial. A nossa eleição incondicional, a deles é presciência e predestinação. Expiação universal, a nossa expiação é limitada. Graça resistível, para a gente ela é irresistível. Perda da salvação, e perseverança dos santos. Aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver dos santos aí na parte final do slide, eu não sei, aqui no meu computador eu não consigo, mas aí ele tem, né, perseverança dos santos. Então, a depravação total, o que seria essa depravação total? A depravação total é no seguinte sentido: Adão e Eva pecou, os filhos de Adão e Eva, por herança, são depravados totalmente. Essa totalidade dessa depravação, assim, no sentido do ser inteiro, não na profundidade, porque existe a graça geral. Essa graça geral, ela permanece em bons e maus. Isso faz com que a gente não se destrua todos, senão já deveríamos estar na 10ª Guerra Mundial, se não fosse essa graça geral. Tá? Então, essa graça geral, ela existe. Então, a depravação, ela é total no seguinte sentido: eu não tenho como escolher seguir a Cristo, porque meu coração está inclinado para o mal. O nosso reverendo Augusto Nicodemos, ele deu um exemplo da seguinte forma: ele tinha um carro Opala, né, os jovens não conhecem mais esse carro, e um carro bacana, tal, um dia andando passou por um buraco. Então o carro ficou meio desalinhado, ou seja, cada vez que ele largava o volante se inclinava para o lado direito. Então ele segurava o volante e corrigia. Largava o volante, talvez os irmãos já tenham passado por uma situação dessa, né? Até que você vá e alinhe o carro novamente, ou seja, até que você tenha uma ajuda externa, né, para consertar aquilo que foi estragado, você vai ficar nisso aí o tempo todo. E nós somos a mesma coisa, nós somos herdeiros de Adão, né? A nossa inclinação, ela é para o mal, e vai ser sempre para o mal. E toda vez que eu quiser escolher, eu vou escolher o quê? O mal. Infelizmente, eu vou escolher o mal, porque o mal habita em mim. Talvez os irmãos tenham passado por uma situação dessa. Eu vou escolher o mal. Então esse é o problema de hoje. A Bíblia, ela é clara em dizer isso. É clara, e chamar a gente de indesculpável, filho da ira, e uma série de outros adjetivos, né, que são bastante pesados. A eleição incondicional. A eleição para a gente, ela não depende da condição de nada. Ela não depende do homem para nada. É simplesmente Deus chegou na sua infinita bondade e elegeu alguns. Mas isso é maldade. Então Deus faz acepção de pessoas. Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Deus não é nada disso. Lembra da cerquinha? Deus é justo, Deus é bom. Se eu ultrapassar aquilo ali, eu vou ter problema. Eu vou pensar errado. Então a eleição, Augusto Nicodemos, nosso reverendo, ele também ilustra isso muito interessante, da seguinte forma. Ele diz: imagine vocês, já que toda a humanidade está perdida, toda a humanidade caminha para o mal, se não houver uma interferência externa do Senhor, toda a humanidade vai para o abismo, né? Então ele ilustra da seguinte forma: imagine uma multidão de homens caídos, queda evidente, né? Com vendas nos olhos e ouvidos tampados. Estão caminhando o seu curso natural. O direito deles é o quê? É caminhar para morrer. Por fim, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. É isso que diz a Bíblia, são todos. Não é um só, nem o outro não, são todos. Todos são pecadores, estão caminhando para o abismo. Aí Deus chega e fala assim: ei, vocês, meu filho morreu por vocês. Ei, tem salvação, venham, arrependam-se. Venham, voltem, tem um abismo aí na frente e tal. O que vai acontecer com o pessoal? Vai continuar andando. Por quê? Os olhos estão fechados e os ouvidos estão tampados. Então eles vão continuar caminhando. Por quê? É o natural deles. Andar para cair no abismo. O mundo jaz do maligno. Vai todo mundo para o abismo. Então o que acontece? Deus chega, sacode um, pega assim: Amaro, aí tira a venda dos meus olhos, tira o vidro tira a tampa do meu vidro, aí eu olho, vejo aquele abismo e falo: caramba! Ele fala: Amaro, arrependa-se do seu pecado. Venha. Tem a palavra da salvação, venha. Vocês entenderam? Quando Deus tira a venda dos meus olhos e desobstrui, né, o meu entendimento, eu consigo ver o abismo e consigo entender a palavra dele. Então ele me elegeu. Aqueles que caíram, eles simplesmente foram porque era o destino deles. Existe maldade de Deus nisso daí? Não, ele escolhe a quem ele quer. A gente vai ver lá na frente, sobretudo na carta de Romanos, né, o quanto a carta é dura.
A gente vai passar isso aí. A expiação para a gente ela é limitada, ou seja, Deus morreu para os eleitos. Vou mais além, Deus criou o mundo para os eleitos, mas a graça geral, ela faz com que tudo alcance aqueles que não são eleitos também. Só existem dois tipos de pessoas na humanidade, os eleitos e os não eleitos. Então o sol nasceu para todo mundo, ele nasceu para a gente, mas ele atinge os eleitos e os não eleitos. As habilidades com artes, com etc., ou seja, ela atinge a todo mundo por causa dessa graça geral. Essa graça geral, mas só o sangue de Jesus, ele foi derramado naquela cruz para pessoas específicas. Essas pessoas específicas, elas são as pessoas eleitas. São as pessoas que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Como diz lá em Efésios, né, no capítulo 1. Tá claro? As perguntas, pessoal, vocês podem fazer aí, tá? Que a gente vai responder na medida do possível, ok? Então, a graça, pra gente, a graça é irresistível. A partir do momento que o Senhor derrama graça na vida de alguém, essa pessoa vai amolecer o coração. Essa graça irresistível não quer dizer que essa graça ela seja assim, instantânea. Não. Leva tempo. Deus vai tratando o seu coração. Leva tempo. Até que chega um momento e você... Uau, é isso mesmo. Lembram da conversão de vocês? Como foi? Eu me converti já depois dos 30 anos. Então, até esse tempo aí, né, Deus foi trabalhando no meu coração. Mas quando Ele escolhe, aquele que predestina, aquele não tem jeito. Né? Paulo que o diga, né? O apóstolo Paulo. E também existe também a figura da perseverança dos santos. O calvinismo fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem como você perder a salvação. Eu estava assistindo um programa, vejam só, até no final eu vou colocar, né, os livros que eu usei e as palestras que eu vi, um programa de debate, vejam só, liderado pelo pastor presbiteriano Heber Cocarelli, presbiteriano independente, ele fazendo uma entrevista com o Dr. Russell Shedd. Ele perguntou, doutor, tem como perder a salvação? A resposta do Dr. Russell Shedd foi extremamente inteligente. Falou o seguinte, olha, Heber, se foi você que se salvou, tem. Se não foi você que se salvou, não tem. É simples, gente. Quem foi que salvou? Quem é que coloca nós a fazer as coisas boas? O executar? Quem é que faz? É Deus. Quem foi que agiu nas nossas vidas com graça? Deus. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Lembra de Efésios 2:8? Sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a nossa salvação, ela é pela graça. Se foi o Senhor que salvou, que derramou sangue precioso na cruz do Calvário para a minha salvação, eu não tenho como perder essa graça, porque ela não foi conquistada por mim. Tá complicado? É bastante interessante. Se você acredita na depravação parcial, você tem que seguir essa linha da esquerda, coluna da esquerda. Se você acredita na depravação total, você tem que seguir a coluna da direita, né? Porque elas fazem sentido, tá? Então, só para ilustrar, depravação parcial, segundo Arminiano, alguns termos bíblicos que ele coloca, se alguém quiser, como se fosse exatamente da vontade da pessoa, fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A contrapartida tem o seguinte, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Estão vendo? Aí você pode falar assim, poxa, Mário, você de repente colocou um versículo mais ou menos aqui para o lado do arminiano e colocou um mais pesado para o lado do calvinismo. Não. A gente vai ver que Romanos é pesado. É complicado você não crer da forma como foi colocada por Paulo ali. É duro. E é exatamente isso. Não há um justo sequer, não há quem queira Deus. Não há ninguém é no mundo, não há ninguém. Então, se eu quiser, não é se eu quiser, não, é Deus. Deus endurece o coração de quem Ele quer. Ele amolece o coração de quem Ele quer. E Ele não é ruim, Ele não é mau. Ele não faz exceção de pessoas. Olha aquele círculo. Olha a estrada. Se diz que é atributo de Deus que Ele é bom, Ele é bom. Amaro, como é que você está dizendo que Ele é bom se existe tanta coisa? Eu não sei. Mas Ele é bom. É o que diz a palavra. Eu tenho que ter fé e acreditar.
Foi Deus que criou o mal? Não, mas o mal existe aí. É complicado, né? Mas o outro slide, por favor. Para eles, o arminiano, a predestinação é igual a presciência. Eles usam, entre outros termos, esse daí. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação e espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Presciência existe? Sim, existe, está na Bíblia. Lá no final a gente vai mostrar um texto também, onde a presciência ela existe. Mas essa presciência, nesse ponto aqui, a gente pode colocar como amor. Aquele que amou, conheceu, que ele amou primeiro. A gente vai ver isso em Romanos. Tem um pastor que fala, não, pastor não, Lutero, nesse livro Nascido Escravo, que eu mostrei para vocês, né, ele fala o seguinte: cada vez que esses pensamentos errados vêm querendo mudar a ideia, né, cada vez que um exército desse se levanta, bastam 2 generais para destruir esse exército por completo, aniquilar por completo o general Paulo e o general João. Então, se a gente vê essas duas, a carta de Paulo aos Romanos e o Evangelho de João, cara, é claro, é nítido, não tem como. Então, que Deus, vendo ali na condição, eleição incondicional, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Antes do tempo eterno. Então, antes da fundação do mundo, estava lançado. Ah, Mário, então é o seguinte, né? Vocês, calvinistas, vão ouvir muito isso. Ah, então, para que evangelizar? Então, para que orar? Né? Os arminianos falam muito isso para a gente. Mas eles se esquecem que essa pergunta ela é bumerangue. Ela vem para a gente, mas vai para eles também. Por quê? Se Deus previu lá na frente, usou sua presciência para ver no corredor da história quem iria aceitar a ele e predestinou, o futuro está resolvido, o futuro está segurado, o futuro está garantido, o futuro está imutável. Se o futuro está imutável e Deus já viu, Deus já sabe, estamos no mesmo barco. Vamos evangelizar para quê? Mas a gente vai evangelizar, primeiro, porque a palavra de Deus manda. E segundo, porque o eleito ele não é salvo. O eleito ele só vai ser salvo quando ouvir a palavra de Deus. Se não ouvir a palavra de Deus, vai ser complicado. Porque aprove a Deus escolher um povo para ele, né, amoleceu o coração desse povo, mas esse povo ele iria dar frutos a partir do momento que a palavra fosse aplicada, fosse mostrada a eles. Então, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que ir, nós temos que falar. Os evangelistas missionários dos últimos séculos, os maiores evangelistas missionários, são todos calvinistas. George Whitefield, Charles Spurgeon, Hudson Taylor. Os primeiros missionários que vieram para o Brasil foram mandados por Calvino. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, a gente vai ver João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era calvinista. Os arminianos evangelizam com a Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida. Olha, como é que nós não gostamos de missões? Como é que nós fazemos missões? Como é que nós somos acomodados? Não, isso não é verdade. Essa colocação que nos é imposta, ela é falsa, ela é uma verdade grande. Um desses MVs que participamos, teve uma irmã da Igreja Batista que foi conosco, passou dos treinamentos, tal, lá já no ponto, ela já quase no final, ela super emocionada, super impressionada com o movimento do MV, né? Realmente é bastante grande, ela chegou e falou: uau, eu não sabia que vocês faziam isso. Eu falei: isso o quê, irmão? Esse movimento todo, irmão, está na Bíblia. Deus mandou a gente ir pregar o evangelho por todo mundo. Ela não mandou só nenhum nem outro, não. O eleito ele tem que ouvir a palavra de Deus.
Ele vai ouvir a palavra de Deus para poder amolecer o coração dele, para poder chegar e ser salvo. Complicou? Vamos em frente, então, por favor, mais um. A expiação. Para a gente, a expiação ela é limitada. Ou seja, eles acham que não, que é universal. Eles dizem assim, o arminiano: assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Tá? É um dos versículos que eles usam, né? E a gente pode dizer, entre outros, da seguinte forma: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Queridos, não sangue qualquer. Deus comprou com seu próprio sangue. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele morreu em favor de muitos. Não foi em favor de todos, foi em favor de muitos. Não é a gente que escolhe, é Ele que nos escolhe. A gente não acha Deus, Ele que nos acha, nós que estamos perdidos ou estávamos perdidos. Então essa expiação, ela tem nome. Amaro, Pedro, João, fulano de tal. Tem nome. Esses são os eleitos dele que vão ser salvos. Os outros não serão salvos, infelizmente. Por quê? Não sei. Deus é mau? Não. Olha aquele círculo, olha a cerquinha. Deus é mau? Não, Deus é bom. Mas a prova é ele fazer dessa forma. Por quê? Não sei. A gente vai ver lá em Romanos, né, uma resposta que ele dá. Paulo falando, né, com o imaginário dele. Vai lá, seguindo, por favor. A graça, para o arminiano, ela é irresistível. Um dos textos usados é esse: homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Então, está vendo assim, resistis ao Espírito Santo. É uma das formas que ele fala para dizer que a graça é irresistível. Eu aceito se eu quiser. Se eu não quiser, eu não aceito. Se eu quiser ir para o inferno, o que você tem com isso? Se eu quiser ir para o céu, eu vou. Mas se eu quiser ir para o inferno, eu também vou. E pronto, está acabado. Né? O Senhor fica lá, por favor, me dá uma chance. Abra seu coração, venha para o céu. O céu é bem melhor do que o inferno. Senhor, não quero saber disso, não. Deixa eu seguir meu rumo. E é isso. O homem segue o seu rumo, se o Senhor não colocar nele a mão para trazê-lo de volta como o carro, lá o ex-carro do reverendo Augusto Nicodemus. E o que nós falamos com relação à graça irresistível? Um dos versículos que a gente pode usar é esse aqui. Ó. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de nenhuma maneira eu lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Mais uma ilustração do reverendo Augusto. Ele diz o seguinte, que muitas vezes, só para ilustrar, você passa na rua, né, e tem um letreiro na porta dizendo assim: venham todos, os oprimidos, eu os aliviarei. Venham todos. Aí você passa, olha, não quero saber. Aí passa outro, olha, não quero saber não. Aí passa um, olha, eu vou lá. Aí entra. Aí a partir do momento que ele entra, ele vira para o batente da porta e vê a seguinte frase: você só veio porque o Pai te o trouxe. Ou seja, todos aqueles que estão aqui, foi o Pai quem o trouxe. Olha como é contundente. Você veio, sim. Você veio pelas suas próprias pernas, sim. Você decidiu vir, sim. Mas você só veio porque ele atuou na sua vida. Isso é livre-arbítrio, então, Amaro? Não, não é. Eu não fui contra a minha natureza. A natureza de Adão era boa, ele podia não pecar. Ele resolveu pecar. Aqui não. Aqui é minha livre agência. Eu sou um agente moral. Eu sou um agente livre. Eu faço. Eu vou à igreja. Eu escovo os dentes. Eu levanto. Eu durmo. Eu vou à igreja votar. Eu escolho fazer isso. Sim. Nós não somos um robô. Nós somos os seres morais, né, que sabemos fazer as coisas. Mas só que a liberdade de escolher contrária à minha natureza eu não consigo. Vê um drogado, se ele consegue sair sozinho. Não consegue. Ninguém consegue parar de pecar. Paulo já falava, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero eu termino fazendo. Por quê? Porque se eu tenho livre-arbítrio,
Aos jovens que estão enamorados, que talvez já tenham perdido, né, uma namorada, um relacionamento, que fica alucinado, ai, meu coração, não sei o quê, perde peso, não dorme direito, e fala para ele mesmo, não, hoje eu vou tomar uma decisão. Não vai, não vai. Enquanto isso não passar, não vai doer. Vendo? A gente tem a livre agência. A gente não é um robô. A gente não tem o livre arbítrio. Nós não temos como contrariar a nossa própria natureza, como Adão tinha. Tá? Se livre-arbítrio acho que fosse uma coisa boa, na eternidade a gente teria livre-arbítrio também. Ué, Amaro, na eternidade a gente não vai ter livre-arbítrio? Eu não sei, eu penso que não, porque se fôssemos ter livre-arbítrio na eternidade, a gente ia ter que estar o pecado lá também para a gente poder escolher. E quando a gente for glorificado, a gente vai estar completamente livre da presença do pecado, não vai mais existir, não vai mais existir essa chance, como não existe hoje a chance, né, dos anjos, né, e dos demônios deixar de ser o que eles são. Deus estabeleceu, vocês vão ficar assim para sempre. Os anjos bons serão bons, não tem como pecar, e os anjos maus, os demônios, não tem como voltar atrás. Complicou? Então tem mais um ponto ainda aí, vamos lá, por favor. Amaro, eu não estou vendo as projeções. Ô, Silvinha, eu vou pedir ajuda ao Henrique, que é o nosso moderador. Henrique, por gentileza, tá? Vê se você consegue aí ajudar a Silvinha, talvez no chat, viu, Silvinha? Silvinha, e outra coisa, querida, eu passo para vocês os slides, tá? Caso não consiga, tá ok? E para quem quiser também, tá, gente? Os slides estão vão ficar, então fica tranquilo. E outra coisa, as dúvidas que forem acontecendo, né, que ficarem martelando na cabeça de vocês me conhecem, tem meu zap, tem telefone, tem e-mail, vamos conversar. Eu não sei tudo, eu não tenho essa pretensão, mas aquilo que eu sei, a gente pode debater, né, e aquilo que nós não soubermos, a gente vai buscar junto, vai ser tão bom, tá? Agora, perda da salvação. O arminiano, ele obrigado. Tá, Silvinha? Ok, obrigado. Nada, querida. Perda da salvação. O arminiano, ele crê na perda da salvação. Por isso nós falamos da flor, né? A flor do calvinismo é a tulipa, né? Até por causa do tulip, né? Daquele acróstico em inglês, né? E do arminiano a gente brinca que é a margarida, porque bem me quer, mal me quer. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Ou seja, fica naquela briga, né? Que é complicada. Então, vamos lá. Perda da salvação. Se por comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a quem a favor de Cristo morreu. De perecer, ou seja, de perder essa salvação. É difícil crer nisso, mas vamos lá. Perseverança dos santos aqui para o calvinismo. Eles darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Vocês conhecem a história das ovelhas, né? Que, ainda mais no Oriente Médio Antigo, né, os pastores colocavam as ovelhas num curral único, né, onde era mais seguro, né? Era até mais barato, inclusive, né? Você manter aquilo ali, e mais fácil de controlar. Então, chegava de manhã para sair com suas ovelhas, o que acontecia? Abria-se o curral, chegava o pastor, ele não ia lá checar de ovelha em ovelha. Ele chegava, fazia um grito, um berro, não sei exatamente como ele se comunicava com a ovelha dele, que a ovelha dele entendia. E o Senhor fala, né? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, elas reconhecerão a minha voz. Então é exatamente isso. Os pastores, eles chegam, fazem o seu bramido, não sei exatamente como é que é, e as ovelhas daquele pastor saem do curral e vão atrás dele. As ovelhas o seguem, ninguém tira da mão, ainda mais do Senhor. O Senhor diz que vai chamar, e aqueles que são dele ouvirão a voz de Deus. Irão atrás dele. Ah, Amaro, mas existem aquelas ovelhas que são perdidas. Sim. Lembra da história das 99 ovelhas que são deixadas para trás e o pastor vai à busca da 100ª ovelha? Por que ele foi atrás da 100ª ovelha? Por que será? Porque aquela 100ª ovelha era dele. Todos que o Pai me deu, né, Jesus manteve, menos um, que foi o filho da perdição. Judas tinha como deixar de trair Jesus? Não. Então, cadê o livre-arbítrio dele? Mas não é isso que eu quero falar. É com relação às ovelhas. Aquelas que o Pai deu, está com ele.
Ah, saiu a ovelha, é a 100ª. A 100ª não é minha, eu só tenho 100. Então, se ela desgarrou, eu não vou lá pegar, porque ela não é minha. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que aquele que persevera, que pensa como o calvinismo pensa, é que ele não vai errar, ele vai pecar sim, mas ele vai voltar. No final de tudo, Deus vai buscar, ele não vai se perder, porque a salvação não foi ele que conquistou. A salvação não é coisa dele, a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Simples assim. Não é simples assim, né? Para muita gente. Mas para a gente é simples assim, porque está escrito. E a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos na Bíblia, na sua integralidade. Vamos passar por alguns versículos. Vamos lá. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. O Filho que quer revelar. A quem ele revelar vai conhecer. Então ele revelou a todos? Não, a quem ele quiser. E ele é ruim, ele é mau, ele é malvado. Olha a cerquinha. Não, Deus é bom. Vamos em frente. João 1, 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural. Descendência natural. Nós somos filhos adotados. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esses nasceram de Deus. Quem nasce de Deus é de Deus. O Espírito milita contra a carne. Deus é Espírito. Para adorarmos, temos que adorar em Espírito e em verdade. Então, Deus é Deus. Vamos seguir. Agora, vamos começar em Romanos. Romanos bate duro. Duro. Ah, Mário, você está sendo enfático assim? Não. E a carta de Romanos é para todo mundo ver. Vamos lá. Pois, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Vamos colocar aqui, ao invés de antemão conheceu, né? Antemão amou. Olha só, é exatamente isso. Esse conheceu aqui não é olhar no futuro. É que Deus, aquele que antemão Deus amou, ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito de muitos. Só que tem um detalhe. E aquele que ele predestinou, veja a corrente, essa corrente não pode quebrar. Ele predestinou, aquele que ele predestinou, ele chamou. E aquele que ele chamou, ele justificou. Olha a salvação. Ele justificou. E ao que justificou, ele glorificou. Então, se você foi predestinado, se você foi chamado, se você foi justificado, você será glorificado. Olha, Mário, o verbo está no passado. Sim, que bom que o verbo está no passado, não é uma coisa que vai ser futura. Porque nos dá a garantia, nos dá a certeza de que aquele que de antemão o Senhor predestinou, ele chamou. E aquele que ele chamou, ele justificou. E quem justificou, ele glorificou. Se ele não chamou, se ele não predestinou, você não está nessa lista. É duro? É Romanos. É Romanos que está dizendo isso. Então essa sequência ela é inquebrável, não dá para destruir, não dá para dissociar. Está duro? Não. Vamos ver o que tem mais à frente, por favor. Romanos 9. O pastor Marcos Granconato, ele chama esse capítulo de Romanos 9 como a criptonita do arminiano. Na brincadeira, evidentemente, né? Criptonita do arminiano. Por quê? É duro demais. O que diz? Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Né? Os estudiosos dizem que essa expressão de maneira nenhuma, no grego koiné, é a expressão mais enfática. Assim, não, de maneira nenhuma. Não é, de forma alguma. Aí segue ele. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Como assim? Deus, vai ter misericórdia de quem o Senhor quiser e os outros. Amigo, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Segue lá. Portanto, isso não depende do desejo... Por favor, volta o slide, por favor. Isso. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Não depende de você querer ou não, não tem nada a ver disso.
mas da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus, ele usa de misericórdia com quem ele quer. Simples assim. Duro, doído, mas é simples assim. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito. Faraó, você foi levantado exatamente com esse propósito, para mostrar em você o meu poder. Olha só, Deus levantou Faraó com esse propósito. Endureceu o coração de Faraó com esse propósito, para mostrar o poder dele. E para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Uau! Uau! Faraó, seu coração foi endurecido. Você foi criado para isso, Faraó. Para eu endurecer seu coração e para mostrar o meu poder na face da terra. Uai, Deus, por que o Senhor fez isso? Então o Senhor é mau? Não, eu sou bom, eu sou justo. Dá para entender os desígnios de Deus? Não dá. Vamos no próximo slide. Seguindo ainda em Romanos 9. Aí vem, portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Olha só, gente. Deus, se é o Senhor mesmo que endurece o coração, se é o Senhor que não quer, de repente, eleger uma pessoa, então por que você está cobrando que eu seja justo? Que eu seja justo, não que eu seja uma pessoa boa? Que eu me volte para o Senhor, se é o Senhor mesmo que endurece o meu coração? Isso aí é Paulo falando, né, com o personagem imaginário que ele criou. Então, Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Aí a resposta de Paulo é a seguinte, mas quem é você, homem? Quem é você para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Outro slide, por gentileza. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e se tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, os vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Vamos lá, outro slide, por favor. Então, volta, por favor. O que o Romanos está querendo dizer, o livro de Romanos, Paulo em Romanos está querendo dizer é exatamente isso. Ei, não pergunte essas coisas, porque isso aí não é da tua conta. Não é da tua conta. Pode você, criatura, dizer aquilo que eu devo fazer? Eu, porventura, não posso escolher um vaso para honra e outro para desonra? Eu sou olheiro, eu estou fazendo, então eu posso. A resposta é dura. É muito dura. Ele chega e fala assim, cara, para. Você não pode me questionar. Eu fazendo tudo isso, eu sou bom. Vamos seguir, o tempo está correndo contra nós, por favor. Então, só para a gente finalizar. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Então, a nossa escolha foi antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom e propósito da sua vontade. Está escrito, é claro. Outro slide, por favor. É bem claro, gente, eu vou dar uma corrida agora por conta do tempo, tá? Neles fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Deus faz todas as coisas segundo a vontade dele. E pronto, é o que diz a Bíblia. Seguinte, Apocalipse, diz o seguinte, a besta que você viu já era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados. Então, aqueles que não foram escritos, está resolvido, gente. Por que não foram escritos? Porque Deus não os escreveu. E Deus é mau por conta disso? Olha cerca. Não. Vamos seguir. Isso aqui para a gente ver um pouco da presciência de Deus. Deus, ele me disse, filho do homem, vai agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de língua obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel. Ezequiel foi encaminhado à nação de Israel para falar para o povo de Israel. E Deus fala, vai que eles não vão te ouvir. Se você fosse a outra nação de língua estrangeira, eles iriam ouvir e iam se converter. Deus sabia que aquele povo iria se converter, mas ele não mandou para lá, ele mandou para outro lugar. Aquele povo, alguns devem ter se convertido, né, com a palavra de Deus, mas a Bíblia não fala isso, fala que ele deixou para lá e foi para o lugar, foi para Israel, para um povo de dura cerviz. Ou seja, aquele que ele previu
usou a presciência dele para ver que aquele povo teria condição de aceitar, ele rejeitou. Vamos seguir, por favor. Conclusão, gente, está finalizando. O que é ser calvinista? O que é ser calvinista? É acreditar na predestinação? Não. É acreditar na eleição? Não. Está na Bíblia. Né? Os arminianos também acreditam. Ser calvinista é seguir na linha dos reformados da Holanda e dos Países Baixos europeus, tá? Naquela época, que eles previam o quê? Os 5 pontos do Sínodo de Dort. E para ser calvinista realmente na sua integralidade, também tem que ser aliancista. Né? Essa história aí de aliancismo, depois a gente pode conversar depois. Por favor. A ordem da salvação. A ordem da salvação é essa aqui. Os arminianos também creem nisso aqui. Só que onde está marcado, eles mudam. Para a gente, né, a gente é regenerado, Deus dá essa regeneração para a gente poder arrepender e ter fé. Os arminianos, eles falam o seguinte: primeiro vem a fé e o arrependimento e depois a regeneração. Então essa aí é a ordem da salvação. Tá? A nossa diferença está justamente aqui. Para a gente, nós somos revividos, regenerados, para poder falarmos, né, termos arrependimento e a fé. E o arminiano ele diz que primeiro o homem apresenta a fé, o arrependimento, e depois ele é regenerado. Seguinte. O objetivo era que nós pudéssemos conhecer os 5 pontos do calvinismo. Foi rápido, nós passamos, né? Mas eu creio que consegui. E a ideia é que estejamos sempre prontos para responder a qualquer que pedir razão da esperança que é em vocês. A gente tem que estar preparado para isso. Seguinte, nosso roteiro foi uma introdução breve, né? Uma história onde nós começamos que não é de hoje, né? Essa história de arminiano, né? Só que com o nome antigo de Pelágio e calvinismo. Arminiano e calvinismo, mostramos as diferenças e essa conclusão. Por favor. Os livros que eu usei foram esses daí para essa aula. Tá? As Institutas, volume 3, o que todo presbiteriano inteligente deve saber, Guia de Estudo da Confissão de Fé de Westminster, Calvinismo, livro de Paulo Anglada, e Nascido Escravo de Martim Lutero, e, evidentemente, a nossa Bíblia. Por favor, slide. E as palestras que eu ouvi foram essas. Tá? Aqui, da esquerda para a direita. O calvinismo e arminiano, a entrevista entre Marcos Granconato e pastor Paulo Júnior. Lá da direita, o programa Vejam Só, tem várias, é só você chegar e dizer o assunto que tem várias coisas. Quinta Reformada, predestinação, tem livre-arbítrio, né, essa do Augusto Nicodemos, pastor, e pastor também Leandro Lima. Livre-arbítrio, o programa do pastor Augusto Nicodemos. E esse seminário do Sínodo de Dort foi feito lá na Igreja Aliança do Calvário do Paulo Júnior com o pastor Marcos Granconato. E para finalizar, eu queria deixar essa mensagem para os irmãos, essa mensagem de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: nas coisas necessárias, a unidade; nas duvidosas, a liberdade; e em todas as outras coisas, a caridade. Queridos, obrigado. Desculpa o atrasar do tempo aqui, 17 minutos depois, tá? Mas eu creio que vocês conseguem agora saber e explicar um pouco dos 5 pontos do calvinismo. Obrigado. Pessoal, sim? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Está aberto para perguntas aí. Amaro, Silvinha. eu gostaria que, quando fosse possível para você nos mandasse as referências bíblicas dos versículos que você citou. Eles estão todos no slide, tá, Silvinha? Mas existem alguns que, às vezes, a gente fala, né? Que lembra de cabeça, mas tranquilo. Tá, alguém está perguntando aí onde pode adquirir esses livros, né? Eu consegui, a maioria deles, pela internet. Né? Esse último livro, Nascido Escravo de Lutero, por exemplo, a Gabi comprou pela Amazon, sei lá, e chega rapidinho. Então, poxa, é bem legal, chega rápido e aquela coisa. Vamos estudar e contem com a gente. Todos os presbíteros estão preparados, os pastores da igreja estão preparados e vamos juntos, gente. E-mail, zap, seja lá o que for, vamos discutir, vamos conversar sobre isso. Isso é tão bom, tão legal. Obrigada, Amaro, pela aula, foi muito boa. Silvinha, misericórdia de Deus. Mais alguém? Algum questionamento? Alguma dúvida?
Gente, eu sei que Amaro, eu acho que dar a gente problema. pode... Vai dar, deixa eu só fechar aqui, Henrique. Vai dar minhoca na cabeça de vocês. Mas lembrem sempre da cerca da estrada. Não ultrapassem aquilo que Deus... A Bíblia lança luz sobre a Bíblia. Um texto difícil, normalmente, é iluminado por um outro texto mais tranquilo. Não ultrapassem o limite. Vai, Henrique. O Diogo tem uma dúvida. Acho que o Diogo está querendo falar aí. Seu microfone está fechado, Diogo. Estão me ouvindo? Com eco? Com eco, mas estamos. Melhorou? Vai lá, Diogo. Pode perguntar. E agora, está ouvindo? Sim, te ouvimos bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sou convertido tem mais ou menos um ano, né? E desde então eu tenho estudado praticamente todos os dias as escrituras para tentar entender cada vez mais. Diogo, seu áudio está baixo. Se puder falar um pouquinho mais alto, acho que a gente não está conseguindo escutar. Melhorou? Opa! Agora sim. Agora sim, tá. Perdão. Eu me converti tem mais ou menos um ano, né? E desde então eu venho cada vez mais estudando as escrituras, tentando entender, assistindo diversas pregações expositivas na internet, né? Augusto Nicodemos, Reverendo Hernan. Mas chega um momento que a gente já consegue ter uma noção do que de fato é o Evangelho e a gente busca se aprofundar cada vez mais, né? Essas pregações, elas deixam de ser suficientes. Seria o próximo passo? Um curso de teologia? E qual curso de teologia fazer? Ou um seminário, mesmo que não, a intenção, talvez, a princípio, não seja o pastoreio, né? Porque isso é uma coisa a ser decidida, creio eu, mais futuramente. Mas o que seria mais interessante para, de fato, aprender o que as escrituras pregam? Um curso de teologia ou um seminário? Diego, legal, pergunta, muito show. Eu nunca fiz seminário, né? Sou presbítero, né? 6, 7 anos na igreja, mas eu gosto de estudar. Eu fiz um curso de apologética, de defesa da fé, né? E vários outros cursos. Eu estou fazendo um curso agora de pregação expositiva, né? Exatamente isso que você está falando. Ou seja, existem na internet, sobretudo, nesses eventos reformados, né? Escolas reformadas, excelente curso. Se você quiser ficar completo, faça o seminário, entendeu? Eu, como não quero fazer o seminário, eu prefiro, eu tenho alguns assuntos assim que eu me interesso mais, por exemplo, essa teoria da salvação é uma delas. Eu gosto desses pontos do calvinismo, mas eu tenho cuidado de não ver esses sites de que fica, destruiu o calvinismo, destruiu o arminianismo. Não, isso não é salutar. Eu vejo aquele programa Vejam Só, não sei se você conhece, onde ele pega alguns debates, não assisto a todos, mas alguns debates que me interessam, num tema que me interessa, e assisto, porque ali ele pega 2 medalhões de cada, um contrário ao outro, mediado, né, por um outro pastor, e faz cada uma dessas colocações. Então eu vejo aquilo que eles falam, né, de contra o calvinismo, vejo aquilo que eles falam de contra o arminianismo, entendeu? Existem esses programas na internet, por exemplo, essa Quinta Reformada, que isso aí, na verdade, é uma aula da uma faculdade que tem, criada pelo pastor Leandro Lima, né, na escola de São Paulo reformada, onde o pastor Augusto Nicodemos é um dos professores. Então eles dão aula e respondem perguntas dos alunos inscritos, mas é aberto para cada um de nós. Então tem todos os temas ali, predestinação, livre-arbítrio, seja, quaisquer que forem os assuntos, tem ali. Mas se você quiser saber, assim, completo, entra no seminário, entendeu? Porque se você fizer os cursinhos, assim como eu faço, eu vou fazendo de acordo com aquilo que me interessa. Eu sou apaixonado em Apocalipse.
Então, tudo que vem de Apocalipse, eu puxo para mim, para fazer, para ler, para estudar, vários livros, ou seja, é legal. O seminário é o grande caminho. Esclareceu, seu microfone está fechado, Diogo. Esclareceu? Dá mute aqui, gente. Esclareceu. Mas posso aproveitar e fazer mais uma pergunta? Pois não. Eu tenho conversado, essa dúvida, ela partiu, na verdade, de tentar cada vez ter mais conhecimento para poder esclarecer aquilo que eu venho aprendendo para outras pessoas, né? E deixar claro isso. E eu tenho conversado com pessoas que têm crenças, como, por exemplo, que acreditam no arminianismo, né? Essa linha teológica. E essas pessoas têm me dado os livros para ler, né? Para entender o que eles dizem. Você recomenda, eu ainda não comecei a ler, mas o senhor recomenda que eu comece a ler isso agora, ou pelo fato de eu ainda ser muito novo do evangelho, isso possa vir a ser perigoso? Legal, preferível legal. Que eu comece a ler mais para frente, depois de já ter consolidado, digamos assim. Legal, eu entendo a sua dúvida. E quando a gente é novo, né, primeiro que você está sendo tratado numa linha calvinista. Né? Tudo que você vê na Igreja Nacional é baseado nisso, nos 5 pontos e no aliancismo. Né? Isso é tranquilo. Né? Eu sou advogado. Uma das primeiras vezes que eu fui trabalhar na Defensoria Pública, como voluntário, um dos primeiros processos que eu peguei, Diogo, eu peguei e comecei a ler a petição do advogado e falei, tá certíssimo, esse cara tem razão. Aí fui ler a contestação, falei, opa, o outro cara tem razão. Né? Aí vieram os recursos, falei, esse tem razão, aquele tem razão, ou seja, os argumentos eles são fortes. Se você entende que o livre-arbítrio, realmente todo mundo tem livre-arbítrio, né? O caminho é o arminianismo. Né? Como a gente viu que não existe isso, não tem como ter livre-arbítrio, né? O Senhor é o Senhor da história, é Ele que escolhe as pessoas, então o caminho é outro. Eu explico para você com fato real o que aconteceu comigo. Eu te falei que gosto de Apocalipse, né? Estava lendo o livro A Bíblia e o Futuro, né? Que é o livro mais indicado para quem gosta, né, de Apocalipse, e vê, né, sobre o milênio. É um livro completamente na linha que eu adoto, né, nós presbiterianos normalmente adotamos, que é o amilenismo, a grande maioria. Né? E eu falei assim, eu vou aproveitar, vou ler outro livro também, de um dispensacionalista. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os dois juntos. Aí peguei o livro do Dwight Pentecost, eu parei de ler o livro do cara. Por que eu parei de ler o livro do cara? Porque ele vai me convencer, de uma certa forma, ou vai bagunçar minha cabeça. Entendeu? Porque os argumentos são fortes. Senão não estaria até hoje. Né? O calvinismo, depois que os remonstrantes foram expulsos da Holanda, eles voltaram. E voltaram com força. Aí criaram, né, entre outros, veio junto no bojo a teoria da libertação, o teísmo aberto. Ou seja, o negócio começou a se avolumar. Aí na Inglaterra, com John Wesley, começou a crescer, as igrejas pentecostais começaram a crescer, e hoje o arminiano ele é muito maior do que o calvinismo. As igrejas neopentecostais todas são arminianas, as igrejas pentecostais todas são arminianas, grande parte do público cristão tradicional é arminiano, nós somos uma minoria pequena. Nós somos uma parte pequena, que está crescendo de novo. Hoje existe pentecostal calvinista. É complicado, né, como a gente entender isso, né? Mas existe. Então, o que eu vejo é o seguinte, se você se vê, né, se você está na igreja presbiteriana, é porque você se vê calvinista. Se você se vê calvinista, se prepare-se primeiro, né, na doutrina, para que quando você estiver sólido na sua doutrina, aí você começar a ver as outras, porque senão vai bagunçar. E eu te digo uma coisa, cara, é complicado. Finalizou, Diogo? Entendi. Respondeu. Essa dúvida com relação a deixar para depois ou começar agora veio justamente ouvindo uma das pregações do Augusto Nicodemos, né, onde ele fala que, uma certa época, ele começou a fazer um curso de teologia no exterior, não me lembro onde. Foi mestrado na África do Sul. Foi mestrado na África do Sul, né? E o cara que ele começou a tese quase tira ele de ser crente. Exatamente.
Exatamente. Então, por isso essa dúvida. Então, o ideal, assim, é realmente me fortalecer, né? E futuramente começar a estudar esses outros livros. Diogo, você tem que saber quem você é. Quem você é no corpo de Cristo, Diogo? Ah, eu não sei. Você não sabe, se você não sabe, é igual gato na lista. Para que lado eu vou? Para onde você quer ir? Não sei, então qualquer lugar serve. Entendeu? Mas o que eu sou? Eu sou um cara da Igreja Presbiteriana Nacional. Né? É uma igreja forte na palavra e tudo. Então, eu sou calvinista. Se eu sou calvinista, deixa eu me preparar como calvinista, né, para depois eu poder rechaçar as pessoas com argumento. Entendeu? Para saber exatamente o que eles pensam de mim, o que eu penso de mim e o que eles pensam de mim, para a gente poder conversar. Mas sempre com amor. Não como a gente vê na internet muitas vezes aí. Peguei o cara, doutrina do diabo. Não, nós estaremos no céu, arminianos e calvinistas, né? Que nos arrependemos, que seguimos a Cristo com fidelidade, nós estaremos todos no céu. No céu. Entendi. Amparo. Obrigado, Amaro. Amaro, tem o seu José Reis, acho que ele quer também falar, está com a mão levantada. Seu microfone está fechado, José. Não estou ouvindo, não, Henrique. O microfone dele está fechado. Seu microfone está fechado, José. Abriu agora, não? Agora ouvimos. Está aberto. Abriu meu microfone? Aqui para mim aparece aberto. Está aberto, irmãos? Está aberto. Está aberto. Bom, irmãos, peço perdão pela informalidade que eu estou. Passei por uma cirurgia ontem, estou de cama. Fiz uma cirurgia. Deus abençoe. Recupere. Graças a Deus. Muitos irmãos também oraram aí, eu agradeço. Irmãos, o aspecto que eu queria conversar é o seguinte: durante a nossa aula de hoje, em um dado momento apareceu uma mensagem dizendo, também está sendo transmitido pelo YouTube. Então, se foi transmitido pelo YouTube, eu peço ao irmão aí da técnica que disponibilize para nós, se for uma aula fechada, que não é para ser para outro, que nos mande por WhatsApp, porque foi muito complexa a aula de hoje, importantíssima, ao ponto de eu temer ter perdido alguma coisa. Não captado. Dúvidas tenho, passaria aqui não sei quanto tempo mais conversando com o irmão, foi maravilhosa a aula, me instigou, o Espírito Santo mexeu comigo, quero aprender muito mais sobre tudo que foi dito hoje, e não só essa aula de hoje, também as outras, porque o nosso tempo é curto, são em torno de 40 minutos de aula, às vezes ultrapassamos, né, e ficam muitas dúvidas, e eu não vou tomar aqui o tempo de todos, provavelmente as pessoas têm compromisso, mas seria interessante que nós recebêssemos ou tivéssemos algum tipo de acesso para poder rever essa aula, né, alguns pontos importantíssimos, né, hoje mesmo eu aceitei Jesus como meu Salvador em 2003, mas a minha cabeça hoje deu uma guinada, tem gente que fala 360 graus, eu voltaria para mesmo, não, deu de 180, foi maravilhoso, eu mesmo era até então um defensor do livre-arbítrio, mas os argumentos de hoje foi como o senhor disse nas suas peças lá no Templo de Advocacia, já me fez, não, esse aqui está certo, né? Estou fazendo faculdade de teologia, estou fazendo 2, estava antes da Batista, antes de ingressar na IPN, estou começando meus primeiros passos, né, para fazer parte da congregação, por conselho do pastor meu, da igreja que eu frequentava em Foz do Iguaçu, que é uma comunidade cristã, que as raízes dela lá longe são mesmo na presbiteriana, e foi ele que me aconselhou, é parente da irmã Araildes, e ele falou, chega em Brasília, procura a IPN, vai lá, né, e aqui eu estou, mas eu já tinha começado a fazer teologia interconfessional na Uninter, na faculdade grau 5 do MEC, por EAD, e faço também uma especialização na Batista, na Fabapar também antiga, que tem um conceito 5. Mas o meu coração pende, eu já venho há algum tempo na questão de uns 2 meses dentro da IPN, ainda não tenho condições de passar para uma Mackenzie, minha condição financeira não permite ainda, né? Mas eu estou muito satisfeito, estou me encontrando, estou gostando demais, e o meu pedido que eu deixo é esse, não é tanto uma dúvida, né? Dúvidas são várias, eu não vou aqui dizer, é que, por favor, deixem esse material para nós,
não só para mim, eu acho que os outros irmãos também interessariam, disponibilizado, porque eu sei que os slides vão ficar, mas a condução, o explicar dos nossos professores está sendo muito bom, e é muita coisa para nós deixarmos assim, somente por interpretação. Acho é esse o pedido, deixar disponibilizado para nós de alguma forma a fala dos ministrantes também. Era isso aí, e agradecer a Deus pela vida de todos que estão aqui, em especial o nosso preletor de hoje, o Amaro. Tá, Amaro? Obrigado, você mexeu muito comigo. Isso é misericórdia de Deus. Eu sei que de nada foi por mim. Mas eu digo o seguinte para você, eu estou à disposição, tá? Os encontros de Javali, se você não faz parte, venha fazer parte do grupo, entendeu? A gente pode conversar a hora que você quiser. Eu não sei tudo, como eu falei, né? Eu sempre fui presbiteriano, quer dizer, eu fui convertido, né? Eu evito essa palavra, assim, eu me converti, porque não fui eu que me converti, foi o Senhor que me converteu, né? Eu costumo fazer isso, né? Eu fui convertido, né, na igreja presbiteriana, ou seja, então, eu sou presbiteriano, como dizem, de raiz, né? E vou nas outras doutrinas até para aprender também, né? E é muito legal. Não sei tudo, mas eu me coloco à tua disposição pelo Zap, celular, seja da forma que for, entendeu? Para estudarmos juntos, para te, né, indicar um livro, ou seja, o que você precisar, se eu puder ajudar, pode contar comigo. Amaro, com relação ao link da aula aí, vocês podem deixar no chat aqui o e-mail de vocês, que o pessoal da técnica pode encaminhar o link do YouTube para vocês e vocês reverem a aula, tá? Eu acho que... Legal. Uma coisinha, só agregar uma coisinha. A respeito do chat, era bom acompanhar durante também, porque eu, para não atrapalhar muito, fiz várias mensagens para o chat aí, basicamente pedindo o que eu estava pedindo em áudio, né? Como eu não vi o acusado recebimento, né, que a gente também acompanha um pouquinho mais o chat aí, que é uma forma de, às vezes, a gente gravar alguma coisa aí para registro sem atrapalhar os irmãos como estão falando, né? Tá, vou deixar agora meu e-mail também por orientação aí, agradeço a sugestão. O chat é acompanhado, porque às vezes não dá tempo de responder muita gente e muito questionamento, e às vezes as perguntas são meio transversais, mas o chat é acompanhado. Qualquer dúvida, o link do IPN está lá no chat, deixem os e-mails, e pelo avançar da hora, Amparo, acho que é melhor a gente encerrar, e qualquer dúvida a gente discute depois. O que você acha? Mas eu tô aqui, entendeu? Fica você à vontade, você é moderador, você que manda. Com licença, para mim não apareceu a opção chat. Talvez é porque a senhora esteja no celular, não? Estou no celular. Talvez seja isso, a configuração é diferente. Eu não consigo ver a sua tela. Talvez seja isso. Mas, de qualquer forma, tem o pessoal da técnica lá na igreja que pode avaliar se tem como caminhar de outra forma. Eles vão avaliar lá, tá, Ana Silva? Ok, obrigada. Alguma questão, pessoal? Ou a gente pode encerrar? Silvinha, tô vendo você. Sumiu. Acho que ela conseguiu e desligou. Vamos fazer uma oração então, Amaro? Vamos. E para a gente se encerrar, você ora para a gente? Na hora. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, obrigado, Deus, por esse momento, Pai, onde juntos, ó Deus, conversamos acerca, Pai amado, do Teu reino, Deus. Obrigado, Pai amado, porque essa fala de hoje, ó Deus, ela não influencia, Deus, na nossa salvação, pois sabemos que somos salvos pela graça mediante a fé, e que isso é dom do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, porque não depende de mim, Senhor. Bondade nenhuma, até porque não existe. Não depende de nós, porque não somos bons, ó Pai amado. Não depende daquilo que o Senhor viu no futuro, Pai amado. Pois se o Senhor viu alguma coisa no futuro, foi o Senhor mesmo que criou, Pai. Então dá mesmo, Pai amado. Obrigado, Deus, por nos ter eleitos. Pai, obrigado, Pai. Não questionamos isso. Por que nós, ó Deus, e não os outros, ó Deus? Simplesmente dizemos ao Senhor, Pai, muito obrigado, Pai amado. Sei que não somos merecedores, mas muito obrigado, Senhor. Dá-nos, ó Deus, condições, ó Deus, de o selo do Teu Santo Espírito, Pai amado, ser verdadeiramente conosco, para que possamos aguardar
teu Filho amado Jesus, para estarmos eternamente com Ele. Pai, no nome de Jesus, fica conosco, Deus. Abençoa José Luiz, Pai, dando a ele, Zé Reis, Pai, dando a ele, Senhor, a recuperação da cirurgia completa, Deus, e que ele possa dar glórias a Ti e contar as maravilhas que o Senhor fez e ainda fará na vida dele. Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Boa tarde a todos. A igreja está à disposição, como sempre. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um só rebanho